Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é Luiz. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre um recurso muito interessante do desenvolvimento de software, que é o processo aí de você poder escrever a sua aplicação, compilar a sua aplicação, testar e fazer o deploy dela. Eu vejo muito no grupo ali as pessoas conversando e muita gente não vem, né, dessa formação de programação, nem de DevOps, então acaba não entendendo esse processo e mistura muitas coisas ali. Isso aí pode colocar em risco, né, a sua aplicação em produção, pode transformar o seu sistema num ambiente instável, né, e ninguém quer isso daí, né? Então é bom ter essa explicação do que é cada etapa, o que é cada ferramenta, o que o Docker faz, o que o NPM faz, o que o PM2 faz, para que vocês entendam que cada uma atua numa etapa do processo aí, tá? Então eu tenho aqui, pessoal, nesse vídeo, eu tenho essa imagem aqui que eu vou usar com vocês aqui, para poder mostrar como que funciona uma visão geral desse processo de deploy. Então tudo começa aqui, pessoal, no source, né? Aqui você vai escrever a sua aplicação realmente, né? Você vai colocar o seu código fonte para rodar aqui. Então essa daqui é onde você vai customizar, você vai poder ou criar alguma coisa nova, ou pegar algo que já existe e fazer uma transformação. Ah, Luiz, eu queria mudar as cores do chat-ut. É aqui que você faz. Você baixa o código, a versão do código fonte do GitHub mesmo, você modifica ali, e aí você traz ele para essa segunda etapa aqui, ó, que é o build. Então, uma vez que você customizou, concluiu o que você tinha que fazer, você vai iniciar o processo de build da aplicação. Nessa etapa, pessoal, você tira uma foto, é como se eu fizesse um snapshot, um termo mais comum aí das VPS, né? Você faz um snapshot do seu código. Então, tudo que está ali congela. Você vai congelar o código, você vai congelar as bibliotecas. Então, Luiz, eu uso a versão 0.0.1 de uma biblioteca. É essa versão que vai fazer parte do seu build. Ela vai ser congelada junto com a sua aplicação. Então, é muito importante, pessoal, entender isso. Esse processo de build, você não pode mais modificar a sua aplicação. Uma vez que você trouxe ela, você avançou essa etapa do source para o build, você não modifica mais a sua aplicação aqui. Qualquer modificação tem que ser feita na etapa anterior. E nessa etapa anterior do source, é ali que você usa o NPM para poder instalar a biblioteca, você roda sua aplicação local, né, para você poder desenvolver, para você poder debugar ela, poder olhar aquele log, a gente chama de log verboso, né, aquele log que escreve um monte de coisa na tela. Aquilo ali, naquela etapa, pessoal, você roda daquela maneira para você poder ver o que está acontecendo. Aquilo ali em produção é lento, né? É inseguro, pode mostrar mensagens de erros que você não quer que o usuário final veja. Tem uma série de fatores ali, além da questão de desempenho, uma série de fatores de segurança mesmo. Quem que é o usuário que roda, o que esse usuário pode fazer, uma série de complicações que existem nessa etapa do processo que você não pode pular, você não pode simplesmente ignorar. Então é importante entender que uma coisa é o que roda na sua máquina, outra coisa é o que vai rodar em produção. Então, passei aquela etapa do source, onde eu faço todas as minhas customizações, onde eu uso ali o NPM para poder instalar os meus pacotes, gerar ali, né, as versões de teste da minha aplicação. Eu passo então para essa fase de build e aqui eu não mexo mais no código fonte. E é na fase de build, pessoal, que você vai compilar a sua aplicação. Ou seja, você vai pegar esse código fonte e todas as bibliotecas e você vai gerar uma versão do seu sistema pronta para rodar em produção, para ser executada em produção. Tá? Interessante entender, pessoal, que as bibliotecas, principalmente as bibliotecas, elas são, entre aspas, diferentes entre os ambientes. Né? Você vai ter muito mais arquivos, muito mais código nas versões de desenvolvimento do que na versão de produção. A versão de produção ela é mais compacta, ela não tem nada ali que não precisaria estar ali. Né? Ela tem só o que realmente precisa. Todo o restante é removido. Por quê? Porque ali acontecem as otimizações. Então você não vai otimizar algo que está bagunçado. O bagunçado é no seu ambiente de desenvolvimento. Na versão de produção é outra história. Por isso você não pode modificar mais a sua aplicação, porque ela já está sendo modificada. Se você modificar ali, você quebra o processo, tá, gente? Então, vai acontecer que então esse processo de você compilar.
Esse compilar, pessoal, quem é mais das antigas aí vai lembrar lá do Delphi, do Visual Basic. A gente gerava lá, né, um exe, literalmente compilava ali um binário, né, do C++ Builder, né, a gente tinha essas aplicações que você gerava um executável. Hoje não é mais assim. O PHP, algumas linguagens são interpretadas, né? O Node tem um processo de transpiling ali, tudo, né? Então, no fim das contas, você gera um artefato ali, você gera um código que não é mais o seu código-fonte, já é uma versão do seu código-fonte, mas que está otimizada para ser utilizada ali em produção, colocar uma carga de trabalho ali em cima dela. Então, nesse processo aqui, então, você já não modifica mais o seu código, né? E você vai fazer o que a gente chama de vendorização. Você vai trazer todas as suas bibliotecas para dentro da aplicação. Então, nesse momento, acontece essa fotografia que eu falei para vocês, né? De congelou ali. Então, vamos pegar o caso da Baels, que foi bem conhecido. Então, imagina que você vai compilar ali a Evolution. E nesse processo de você compilar e gerar a imagem do Docker, né? Você vai gerar esse artefato aí. A Baels foi copiada ali para dentro, então ela já não é mais referenciada no GitHub, você já está usando uma versão local da biblioteca pronta para produção. Um belo dia ela sumiu, né? Ela foi removida do GitHub. O proprietário lá simplesmente tirou o repositório de circulação. Quem está usando aqui a imagem do Docker vai continuar eternamente ali a Baels, aquela Baels original mesmo. Tá? Por quê? Porque já não existe mais uma ligação entre o GitHub e o código que está copiado, está local ali. Uma vez que você gerou essa imagem, você veio aqui no Docker, né, deu o Docker Build, você pega tudo que gerou na compilação e coloca numa imagem e vai gerar um artefato que vai ser eterno, vai ficar ali sempre. Tá? Então, por mais que você remova as bibliotecas, por mais que você remova até o próprio repositório da aplicação do GitHub, a imagem do Docker está ali e ela é imutável, você não mexe mais nela. A não ser que você apague essa imagem, né? Aí ela vai sumir. Mas geralmente você vai criar uma versão, vai aplicar uma tag e essa tag fica ali eternamente. Você vai criar novas versões que serão novas cópias vendorizadas da aplicação e das bibliotecas compiladas e pronto para uso. É assim que funciona, pessoal. É esse que é o processo, que a gente não pode pular isso daí. Você rodar a sua aplicação em produção nessa etapa aqui do source é muito complicado, porque você está rodando coisa junto ali, que não era para estar rodando junto em produção, né? Você está expondo muito mais o seu código-fonte. O próprio usuário que está rodando, ali está rodando como root geralmente, né? E aí mais loucura ainda, né? Rodar as coisas como root. Então é muito importante, pessoal, ter esses cuidados, né? Para você poder colocar a sua aplicação em produção. Então aqui você usa o NPM, aqui você usa o NPM para gerar a versão de produção, e você compila isso daí, você gera essa imagem, esse artefato, que vai ficar ali congelado, vai ficar uma fotografia dele pronta ali de uma maneira que você simplesmente usa e ele funciona, ele não tem mais links externos a ele, tá? E aí, pessoal, muitos repositórios fazem essa parte aqui. Não é obrigatório, mas é uma boa prática. Grande parte dos projetos open source utilizam a questão de teste unitário. Muita gente coloca o teste unitário, às vezes, antes do processo de build. Aqui nessa imagem está depois, porque faz parte do processo mesmo, né? Mas você compila a aplicação e aí você faz o teste unitário dela. Aqui você vai ter teste unitário e teste de integração. Teste unitário, você testa os métodos, você vai mais embaixo ali, você vai verificar se uma conta está sendo feita corretamente. Você imputa, por exemplo, 1 mais 1 tem que dar 2. Né? Aí você coloca, né? 1 mais 2 tem que dar 3. 1 mais 2 não pode ser 4. Então você testa os valores corretos, você sabe o output e você verifica. Eu coloquei esse input, tem que dar esse output. Se o input estiver errado, o retorno tem que dar errado também. Isso aí é mais ou menos a regra do teste unitário. Ele passa ou não passa num teste. E tem o teste de integração, que já é um conjunto de testes que você faz ali para testar um cenário mais real da aplicação, né? Você pode até mesmo emular o uso da aplicação ali através de testes unitários. Então você testa o básico para saber se dá para logar, se a pessoa consegue cadastrar um item no sistema, se ela apaga um item do sistema, se ela edita um item do sistema. Você simula uma série de testes. Caso não passe no teste, não é gerada uma versão para utilização. Você volta no ciclo, aqui para a parte de desenvolvimento, você desenvolve, faz o build, manda para o teste e fica nesse ciclo. Só vai para produção caso o build passe, o teste passe, aí sim você vai ter aqui essa versão aqui do deploy.
E aqui no deploy, eu gostei dessa imagem porque esse deploy aqui ele está bem separadinho, né? Você tem um staging aqui que você vai fazer o quê? Você vai pegar essa aplicação que tá compilada e que passou pelos testes unitários e você vai realmente utilizar ela num cenário controlado, num ambiente controlado. Para poder fazer aqui o QA, né? Então você faz o staging, que é um ambiente controlado, para você poder fazer o QA, que é o teste de aceitação. Você vai fazer o teste, ali os testes, eu tenho que fazer um login pelo Google. Então você nessa fase do QA, você vai ver se é possível realmente fazer um login pelo Google. A minha aplicação tem que mandar um e-mail. Você vai ver se a aplicação realmente mandou o e-mail, né? Antes daí, a última etapa final é você realmente ir lá e colocar a sua aplicação em produção. Então pode ver, pessoal, que esse cara aqui que foi gerado aqui, ele vai passar por algumas fases que eu não posso negligenciar, eu não posso pular essas etapas aqui. Eu tenho que seguir isso daqui. Isso aqui é um desenvolvimento sustentável, saudável de software. Quando você simplesmente baixa uma versão do GitHub e roda aquela versão do GitHub em produção, você pulou todas as etapas aqui. E por que eu falo que você pulou essas etapas? Porque você consegue vir aqui no próprio GitHub, eu vou mostrar para vocês aqui como que os próprios repositórios têm esses recursos para você. Eu tenho aqui o Typebot. Deixa eu pegar o Typebot para vocês verem. Eu vou abrir aqui o GitHub do Typebot. Vou abrir aqui para vocês verem. O GitHub do Typebot tem essa aba aqui, Actions. Aqui na aba Actions, vocês podem ver que ele constrói a imagem do Docker, ele faz teste unitário, ele testa algumas coisas da aplicação. Se algum item aqui falhar, parou o processo, né? Ele não vai para frente. Então, se você modifica uma aplicação e não faz isso, você pode estar colocando o famoso ovo da serpente ali, né? Você colocou um bug na aplicação, você não testou ela, você negligenciou todo esse teste que as aplicações, que os sistemas fazem, e você foi lá e colocou o negócio de produção. A chance de quebrar é muito grande. Quer dizer que isso daqui é perfeito? Não, pessoal. Quer dizer que isso daqui é testado. Uma coisa que é testada é melhor do que uma coisa que não foi testada. Você pode ter certeza disso, né? Então, pode ver que as coisas quebram, em algum momento que dá errado, né? Então, é importante verificar isso daqui, né? Eu vou verificar se um item está mandando e-mail. Eu vou verificar se aqui, por exemplo, se aqui é um feature test, né? Você vai verificar se uma aplicação funciona daquela maneira que ela tem que funcionar. Então é muito importante você não negligenciar isso daqui. Vou pegar aqui para vocês verem o NHN. Também separei aqui os workflows do NHN. Muita gente gosta de fazer um checkout do GitHub lá no NHN e pôr para rodar. Pessoal, o problema é que você pula essas etapas aqui. Você não está vendo que tem um item aqui que não está funcionando. Tá lá na master, tá no GitHub, mas não está funcionando. Não é porque tá lá que você tem que utilizar. E aqui, pessoal, é muito importante ter esses conceitos em mente, que assim, o que tá lá no GitHub ainda não foi enviado para fazer o build, passar por toda a rotina de teste. Então, o maior problema de você pegar esse checkout do GitHub e pôr para rodar a aplicação é que você não sabe se aquilo ali é o que eles estão dizendo para vocês, que está pronto para produção, ou se é alguma coisa que está pela metade ainda. Não é porque está lá que você tem que utilizar. Isso aí, pessoal, é uma regra básica do GitHub. Você tem que utilizar o que o sistema disse que está pronto e que tem uma versão específica. O GitHub do NHN tem muita coisa que está no GitHub do NHN que não é lançado na versão. Eles demoram um tempão para lançar. Então, se você usa essa versão do GitHub aqui, a chance de ter algo pela metade, algo falhando, ou algo que simplesmente está totalmente quebrado, funciona. O Typebot também é assim. O Typebot, eles vão colocando itens e em algum momento ele faz uma tag lá de release e é aquele release. No mesmo dia, ou às vezes um pouquinho depois, ele continua desenvolvendo. Então não é porque teve um release que essa versão aqui já está na frente, já está com coisa pela metade, coisa incompleta, coisa com problema, né? Coisa sendo desenvolvida ainda. Então você tem que buscar utilizar sempre essas tags, essas versões que são versões de release, tá? Então é importante ter isso aí em mente para vocês não caírem em armadilhas, tá, gente? Então aqui, olha como é que é importante, No NHN, o último item que eles testaram que falhou. Então se você for lá buscar isso aqui agora, você está com sérios problemas aí, né? Então é importantíssimo ter isso daqui em mente, tá, gente? Outro ponto importante, e que eu vejo muito a comunidade falar ali, é aquela briga do Docker, do NPM, do PM2. Pessoal, é bom vocês entenderem o papel de cada coisa
para não ficar um assunto sem sentido, porque esse é um assunto sem sentido nenhum. Assim, modéstia à parte, eu não vejo sentido nenhum em discutir essa aplicação. Não tem como você comparar os 3 itens, eles são itens diferentes. O PM2 e o Docker têm uma certa ligação, mas o NPM não, nenhuma, né? O NPM, pessoal, é uma ferramenta, até separei para vocês verem aqui o site. O NPM é uma ferramenta que o desenvolvedor vai utilizar para construir a aplicação dele, para poder desenvolver. Ele vai instalar lá os pacotes, ele vai configurar rotinas de automação ali para poder compilar a aplicação, rodar teste, desenvolver, atualizar as bibliotecas que a aplicação usa. Nada além disso, tá? Então ele é uma ferramenta de tooling, ele é um parceiro do desenvolvedor. Então o NPM, você não roda uma aplicação pelo NPM. Você utiliza o NPM para poder desenvolver e construir a aplicação. É muito bom ter esse termo fixado, pessoal. Aí cai no Docker. O Docker, pessoal, ele é um runtime. O Docker, ele vai rodar a sua aplicação, ele vai pegar aquele executável. Vamos pegar o caso do NTN, por exemplo. O NTN tem lá o executável dele, o Docker vai executar aquele executável para fazer a aplicação rodar. Dentro do Docker, você tem todo um ambiente configurado. Então, o termo do container significa que ali dentro tem a aplicação que eu construí, né, naquela etapa que a gente conversou ali de construir a aplicação. Eu tenho bibliotecas ali dentro também. Eu também tenho todo o meu Linux configurado ali dentro. Ah, eu preciso do Node tal, eu preciso do NPM tal, PNPM tal, Turbo tal. Tem várias ferramentas que você precisa para construir a aplicação, e a aplicação vai ser construída dentro do Docker. Tá? E o Docker ele vai gerar esse artefato, que é uma imagem que nada mais é do que a sua aplicação construída, prontinha para utilizar, com tudo que ela precisa. Então, aquele processo que você faz de pegar uma VPS nova, conectou lá, e você rodou apt-get install node, apt-npm install -g nhn. Aquele mesmo processo que você faz manualmente em todas as suas máquinas, e você corre o risco de quebrar a biblioteca, você corre o risco de não entender todo aquele processo, e você vai atualizar e a versão do Node não é a versão que ele precisa, e aí você fica com o seu NetN fora do ar. Ah, subiu uma porta aqui que tá falando que tá usando a porta, e eu não sei se tá usando a porta, e a minha aplicação não sobe porque tá usando a porta. Todo esse processo aí, pessoal, o Docker faz para você automaticamente. Faz parte dele. O Docker é que gerencia para você a sua infraestrutura, te dá o ambiente e faz rodar a sua aplicação, né? E nesse processo de você utilizar o NPM ali, você vai utilizar ele para rodar. E tem até um caso interessante que eu vejo muita gente discutindo sobre o Docker. Eu vou mostrar para vocês aqui um negócio bem interessante do Docker. Deixa eu avançar para vocês verem aqui, ó. Quem não usa Docker, quem não utilizou o Docker para rodar o NHN, em algum momento, aqui é o Dockerfile. O Dockerfile ele é um arquivo onde você vai descrever comando por comando que você vai utilizar para construir essa imagem para que ali dentro tenha tudo que precisa para a aplicação rodar. Quem não usa Docker executa as mesmas coisas. Então você vai ter que instalar o Node. É que aqui no caso no Docker o Node já vem, você já usa aqui, né, a versão base do NHN, que já usa a versão base do Node. Mas olha aqui, pessoal, o comandinho aqui, ó. npm install -g nhn versão. É o mesmo comandinho que vocês usam lá na linha de comando. Com a diferença que aqui, se quebrar, não gera uma imagem. Lá no seu servidor, se quebrar, meu amigo, como é que você vai voltar isso daí? Olha o trabalhão que você vai ter, olha o downtime que você vai ter, sendo que o Docker usa o NPM para instalar o NHN dentro do próprio Docker. Então, olha como é que são questões diferentes. O que muda com o Docker? Você tem muito mais benefícios de controlar o ambiente, controlar a aplicação, replicar a aplicação para poder escalar ela. Você tem failover, você pode ter, no caso da NetN, né, você pode rodar a mesma aplicação em VPS diferentes, de provedores diferentes, com localização diferente. Quem aqui fez o curso do Docker já viu esses benefícios lá. Né? Viu na prática de poder configurar uma VPS no DigitalOcean, uma VPS na Hetzner, e as duas conversam e a sua aplicação roda nas duas. Caiu uma, a outra está rodando. Então, essas vantagens do Docker que o NPM não tem, que o PM2 não tem. E bom falar do PM2, porque o PM2 ele faz quase a mesma coisa que o Docker.
Inclusive, tem aqui, ó, o próprio PM2 tem integração com o Docker, né? Eu acho um pouco de over-engineering você utilizar o PM2 dentro do Docker. Mas dá para você rodar uma parte do NPM, o Docker ele gerencia processo, o PM2 gerencia processo. Eles fazem a mesma coisa, mas tem como você rodar o PM2 para que ele não conflite com o Docker. Então você gerencia uma parte pelo Docker e aí tem toda a flexibilidade para vocês de controlar qual de memória vai ter a aplicação, a CPU, se travar, como é que você resolve isso, o que vai acontecer se der um problema, toda essa questão aí, pessoal, de você poder fazer esse failover, tudo isso que o Docker oferece para a gente de facilidade, comodidade, né, agilidade, produtividade, você pode utilizar e também utilizar o PM2 para monitorar a sua aplicação. Ele vai fazer a mesma coisa que o Docker faz, só que num pouquinho mais reduzido, né? Então, você pode aqui usar o PM2 dentro de container para acabar com a briga de vez. Eu acho demais, né? Porque o Docker já faz tudo que o PM2 também faz, mas tem gente que gosta da aplicação, gosta da interface dele. Então, você não precisa sacrificar um por causa do outro, você pode utilizar os dois. Por isso que eu falei para vocês que eu acho que é uma briga que não tem sentido, porque eles não são antagonistas, né? Eles são parceiros ali na utilização, né? Então, tem como você utilizar, né, o PM2 aqui, de você poder utilizar o PM2 para jogar o log para o Docker, você poder utilizar o PM2 ó, e transferir a responsabilidade de gerenciar a CPU, gerenciar as instâncias. Ó. Você pode fazer o PM2 replicar a sua aplicação numa máquina. Com o Docker você consegue expandir muito mais isso, né? Mas você pode rodar o PM2 informando para ele não fazer essa separação aí de processos e deixar o Docker fazer. E aí você tem todos os benefícios do Docker para trabalhar. Então dá para trabalhar com os dois juntos, cada um na sua área ali, né? Mas você trabalha com os dois juntos. Então isso aqui, pessoal, eu vejo muito um fla-flu ali, muito sem sentido, né? Das pessoas realmente não entenderem às vezes do que estão falando. Acaba entrando em briga porque eu vi um outro falando, mas ninguém vai lá entender como é que as coisas funcionam, né? Então, você usa o NPM como parte do processo. Então, vocês viram aqui no caso do NHN que você usa o NPM para instalar o NHN dentro do Docker, né? Com a vantagem de que você passa por todo esse processo aqui, né? E quando você vai direto pelo NPM, você não passa por esse processo. Então, o caso do Docker do NHN é um caso legal, porque o que eles fazem, né? Eles compilam o NHN e antes de fazer o build aqui, ele publica o NHN lá no NPM. Então, ele gera um executável lá no NPM que você vai instalar. E ele faz o Docker buscar esse executável e configurar o restante do ambiente. Então, pessoal, você tem uma aplicação exatamente igual, só que num modelo de deploy diferente. O modelo de deploy do NHN é muito mais confiável pelo Docker. E aqui não é questão de melhor ou pior. Já falei para vocês que eu não gosto disso daí. Mas é só vocês entenderem como que as coisas funcionam. O Docker te dá muito mais camadas ali do que você ir pela aplicação. E outra, quando você vai direto instalar no servidor direto, você lida com problema de porta que no Docker você não tem. Você lida com problemas de proxy que no Docker você não tem. O load balancer, às vezes você nem configura um load balancer, você só configura um proxy. No Docker você automaticamente já faz isso. Quem fez ali o nosso curso de Docker viu que lá pelo Traffic você consegue fazer um load balancer, você consegue ter 5 instâncias do webhook do NHN funcionando e o Traffic encaminhando para cada uma. Se você aumentar ou diminuir uma instância, o Traffic automaticamente já sabe. Se você matar um servidor, incluir um servidor novo, não precisa atualizar nada. Automaticamente o Traffic já sabe, porque dentro do Docker tem Service Discovery, tem diversos serviços que atuam automaticamente para você. Justamente para eliminar essa camada, eliminar erro, te dá mais segurança. A rede do Docker é criptografada. Né? Então tem uma série de facilidades que às vezes vocês abrem mão por um pouco de preguiça, né? E por não entender como é que funciona. Então, o NPM é um tooling, ele faz parte do processo. O Docker usa o NPM para poder instalar uma aplicação ou compilar a aplicação dentro de uma imagem. Typebot é assim, o Chatwoot, assim, diversas aplicações são assim, né? Ele não faz o que nem o NHN faz de publicar e baixar a versão publicada, ele já compila tudo ali mesmo, só que você tem todo o ambiente configurado. Ah, Luiz, saiu uma versão nova do NHN que rodava o Node 16, foi para o Node 18. Tá tudo pronto na imagem. A imagem está pronta. Você simplesmente atualiza a aplicação. Não faz mais nada. Lembrando que passou por todo esse processo antes de chegar na sua mão. No caso da instalação direto pelo Git, não. Você vai ter que gerenciar ali
o seu servidor, você vai ter que gerenciar todas as dependências, todas as bibliotecas. Tem gente que compila em tempo real a aplicação, que eu acho que é a maior loucura que tem, né? É fazer isso daí, você compilar a aplicação e já utilizar ela, sem fazer esses artefatos, sem congelar uma versão, sem você ter a possibilidade, às vezes, de fazer um downgrade dela. Né? É complicado, pessoal, porque às vezes o problema não é a aplicação em si, são as bibliotecas também. Então você tem que observar a aplicação em todas as bibliotecas dela. Pode ser que saia uma atualização de uma biblioteca, né? E como se compila toda vez em tempo real ali, você está usando uma versão nova da biblioteca que está com bug, né? Quando você usa uma imagem do Docker, um artefato ali, você pode, inclusive, customizar para não fazer isso daí. Você vai sempre usar as mesmas versões de biblioteca. Você vai testar muito a biblioteca antes de atualizar ela. O NetChain faz isso, o Typebot faz isso. Então é importante entender esse processo como um todo, pessoal, para vocês não caírem em armadilha. Não se compila a aplicação em produção no servidor, você, de preferência também, usa o Docker, porque o Docker vai ter esse processo, usa a imagem oficial do Docker, lá que o próprio Typebot dá. Então não precisa eu fazer um processo. O cara que desenvolveu o Typebot, o NetChain, o ChatUlt, eles lá, os engenheiros dele, me deram uma versão pronta para produção e eu vou querer utilizar a minha. Não faz muito sentido, pessoal. Aqui eu estou desconsiderando quem realmente quer compilar a aplicação, quem quer realmente modificar, fazer uma customização, aí é válido. Mas se você fizer uma customização nessa etapa aqui, pessoal, ó, de você vir aqui e customizar a sua aplicação, refaça todo o processo. Roda o build, vê se deu build, roda os mesmos testes unitários. Os testes unitários não estão dentro do Docker, estão dentro da própria aplicação. Roda os testes unitários, faz esse processo de ter um staging, de ter um ambiente de teste onde você vai poder testar, vai poder avaliar. O NetChain vive pedindo para a gente poder testar recurso, o Typebot também vive pedindo para testar recurso. É só ir lá e testar. Testa e reporta. Olha, testei aqui o login com o Google e deu certo. Testei um recurso, deu errado. Faz parte do processo para você poder ter o recurso na aplicação. Então, lembrando, pessoal, lembre que tem todo esse processo aqui e evita cair aqui direto e rodar esse daqui direto. Esse daqui não necessariamente é a versão mais estável, tá? É muito importante ter isso aí em mente. Olha aqui, por exemplo, o NetChain. Vamos pegar aqui o NetChain para vocês verem. O NetChain vai ter uma série de itens que estão, às vezes, na master, né? Ou está em alguma outra branch aqui, por exemplo, mas que não necessariamente já foi feito um release. Então, tudo que está aqui do NetChain está na versão master, mas não foi feito o release dela ainda. Tá? Então, ou seja, isso daqui não é porque está na master que está pronto, que está completo, que está testado. Simplesmente eles já colocaram ali para master. Mas eles vão desenvolver, eles vão testar ainda antes disso aqui virar um release. Então, pessoal, é muito perigoso trabalhar assim. Você pode estar usando uma versão totalmente instável da ferramenta. Às vezes você atualiza, então estava tudo bonito rodando. Você foi lá, atualizou, sem querer ou por querer mesmo, quis atualizar a ferramenta. E aí pegou aqui essa versão ruim. Ruim no sentido assim de que não está pronta, né? E aí você atrapalhou todo o seu negócio aí. Pessoal, eu falo muito para os alunos da Promovweb que você tem uma empresa agora, você quer prestar serviço, você tem que fazer a coisa funcionar, tem que ter responsabilidade com o que você está oferecendo, com as versões que você oferece. Por isso que é importantíssimo ter um ambiente de homologação. Tem uma live aqui na Promovweb no canal do YouTube, onde eu falo sobre esse ambiente de teste, né, que é importante ter um ambiente de teste, para você poder testar antes de pôr em produção. E, de preferência, pegar essas imagens que passaram por todo esse processo. Evitar de ir lá diretão só porque não quer esperar até amanhã para sair um release ou só porque quer ver um recurso novo. Às vezes você quebra toda a aplicação só por causa disso, pessoal. Segurar um pouco o ímpeto, né? Ter essa responsabilidade de que é muito melhor você ter a versão mais estável do que a última versão. A última versão ela pode não ser instável, ela pode estar instável, não pode ser a versão mais adequada para utilizar. Pega a Evolution tem lá a versão Homolog. Fica um tempão lá em Homolog antes de ir para produção. Por quê? Eu preciso testar. A galera tem que testar. Tem gente que gosta de testar a ferramenta. Mas aquele cara que não quer testar, ele quer usar a versão mais estável, ele prefere não ter um recurso novo que está todo mundo falando, ele quer ter ali a versão que ele sabe que está funcionando, ele tem o direito de utilizar a versão latest. Mas é a versão latest que a equipe da Evolution considerou que é a última versão estável, que geralmente não é a versão mais recente do GitHub. Então tem que ficar muito atento daí, pessoal, para não implantar, né? Você fazer o famoso deploy de bug, né? Você vai fazer o deploy ali de uma coisa que está funcionando, você simplesmente vai lá e quebra. Muitas vezes está lá, mas não está pronto para utilizar. E eu cansei de ver isso daí ali nos grupos, né? Galera utilizando versões que não era para utilizar,
pegando o código do GitHub que não está pronto, não está completo. Se olhasse lá, ia ver os comentários, ia ver que é um IP, ou ia ver que não está ainda pronto para release, e acaba tendo uma frustração de utilizar uma versão ruim da ferramenta, aí culpa a ferramenta, culpa uma série de fatores, culpa o Docker, sendo que simplesmente foi lá e pulou todas as etapas e pegou uma versão que não era para utilizar, tá bom, pessoal? Então, ficar bem atento daí, tá? Pessoal, deixar um recado para vocês aqui, ó. Não deixe de acessar a PromovoWeb, tá? Acesse a PromovoWeb. Lá você tem mentoria, tem um grupo ali no Telegram só para alunos, onde a gente debate diversos assuntos. Tem curso, né? Tem também o nosso instalador, que ajuda você a instalar aí o seu sistema usando o Docker Swarm, tudo bonitinho, instalador fantástico. E para quem gosta de controle, também tem o curso do Docker, onde eu faço a mesma coisa do instalador, só que ali você vai fazer item por item, você tem controle total. O instalador é uma caixinha que instala para você, né, as ferramentas usando essas tecnologias, configura a rede, portainer com SSL, está no Swarm. Bem legal mesmo ali o que o instalador entrega. E o nosso curso de Docker é para quem quer fazer a mesma coisa, mas quer fazer ali na linha de comando mesmo, quer fazer ali pelos stacks, ter um controle total mesmo sobre o deploy da aplicação. Então não deixa de acessar e conhecer um pouquinho mais a PromovoWeb. Um abraço, pessoal!